E aí, galera, beleza? Tranquilo com vocês aí? Pessoal, hoje eu estava fazendo uma reflexão sobre tudo que está passando aí, né? Assistindo o jornal, vendo esse caos, essa correria por vacina, os leitos de UTIs aí, né? Já escassos, muita gente morrendo até nas portas dos hospitais, enfim, pessoas próximas da gente também sofrendo já, se infectando, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem até mesmo alguém que já faleceu por causa do corona aí. E me vem em mente daí, relacionando ao vestibular mesmo, uma coisa que pode cair, porque é citada pelo Anthony Giddens. Não é um conceito necessariamente dele, mas que ele trabalha no livro Sociologia, que é um conceito do sociólogo alemão Ulrich Beck. E esse conceito é o conceito de sociedade de risco, tratada no livro, inclusive, como sociedade de risco global, tá? E o que seria essa sociedade de risco? Segundo Ulrich Beck, no mundo contemporâneo, os riscos se sobrepõem a, aos bens que são produzidos para a humanidade. E quando eu falo bens, é bens tanto de bens físicos quanto de bens, digamos assim, existenciais, podemos dizer assim. Não sei se seria essa a palavra correta, no sentido de conforto, no sentido de segurança alimentar, no sentido de segurança ambiental, coisa do tipo. Ou seja, pela enorme intervenção do ser humano na natureza, por causa da industrialização e até mesmo da sua intervenção no processo de produção de alimentos e tudo mais, aquilo que era para trazer apenas benefícios tem demonstrado que está trazendo mais riscos ainda. E riscos em várias áreas. Por exemplo, uma das áreas que essa sociedade de risco gera problemas, na área informacional. Nós temos aí, como o Anthony Giddens cita no livro, inclusive, o risco de vírus, né, virtuais, que podem acabar colapsando aí sistemas financeiros, por exemplo, intervenções de hackers, né, terrorismo digital, o próprio terrorismo de grupos radicais por questões diversas, religiosas, políticas, etc. Não é mais um problema simplesmente local, mas é um problema global. Então, apesar da globalização trazer benefícios, ela também traz esses riscos. Então, esses riscos estão se sobrepondo aos benefícios. Podemos falar de um aspecto que eu acho que é muito caro esse momento, por exemplo, a questão dos problemas migratórios, né? Ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade de uma circulação de pessoas maior, nem sempre essa circulação é legal ou amistosa, né? Ela pode gerar problemas como o etnocentrismo, como a xenofobia, quando grupos menores acabam chegando em um determinado país e ameaçando ali tomar empregos de outras pessoas daquele país, isso gera um conflito nacionalista, de rejeição a esses estrangeiros, ou até mesmo de expulsão deles. É um outro problema. Podemos citar um problema ecológico, e eu acho que é aí que pode pegar esse ano, inclusive, a questão da intervenção do ser humano na natureza. Então, nós conseguimos extrair muito mais riqueza da natureza no mundo contemporâneo, nós produzimos muito mais bens de consumo, mas é evidente que isso leva a uma intervenção da natureza. Extração de matérias-primas, emissão de CO2, enfim, de todos os demais gases aí, poluição de rios, afluentes, do mar e assim por diante. Como vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. E aqui é o seguinte, galera. A questão não é se nós concordamos ou não, porque na comunidade científica nós temos uma grande parte que diz que o ser humano está atrapalhando a natureza, precipitando as catástrofes, o aquecimento global, efeito estufa, enfim, todas essas bagulheiras aí que vocês manjam, tá? E tem os outros que dizem que não. Na verdade, a indústria, a produção, simplesmente faz com que o ciclo continue o mesmo. Na verdade, o planeta Terra, de tempos em tempos, sofre esses períodos de aquecimento, resfriamento e assim por diante. Isso gera problemas também, como tempestades, terremotos, etc. e tal. Mas tem um problema que está pegando hoje, que é a pandemia, né? E segundo o Ulrich Beck, esses efeitos da natureza precipitados por causa da ação humana
podem se relacionar, tá? Direto ou indiretamente, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, por exemplo, da onde veio esse vírus? Esse mistério, nem tão misterioso assim, né? Diz respeito a essa intervenção do ser humano na natureza, seja para alimentação de animais exóticos, por curiosidade, ou seja lá o que for, ou pela devastação de florestas, os seres humanos se aproximando cada vez mais dos animais, tá? Que talvez não teriam contato conosco se não fosse essa devastação. Então, eles estão procurando se aproximar das cidades, ou as cidades estão se aproximando deles. Enfim, essa interação pode ser tanto boa quanto perigosa. Então, existe o risco. E esse risco de novas doenças, novos vírus surgirem, de mutações desses vírus, não são mais também um problema tão raro e também não são um problema local, né? Não é um problema de um continente ou de um país apenas, mas nós estamos percebendo que isso tem sido agora um problema global. Por quê? Tanto por questões sanitárias, porque o vírus tem se espalhado para o mundo inteiro, no caso aí da pandemia do coronavírus, como também por questões econômicas, porque o mundo inteiro sofre os efeitos disso. Então, essa sociedade de risco é essa sociedade que na balança os bens, tá? O lado que seria positivo de toda essa globalização, de toda essa industrialização, essa tecnologia e intervenção do homem, domínio da natureza pelo homem, não consegue se sobressair aos riscos. Então, a gente vive uma sociedade de risco. Bom, por outro lado, o Ulrich Beck, ele diz que, ao mesmo tempo que essa sociedade de risco, tá, mostra uma situação catastrófica e perigosa de descontrole, também pode mostrar uma situação de oportunidade, porque ou na concepção dele se cria políticas cosmopolitas e talvez de ajuda mútua global, tá? As nações se unem para resolver esses problemas e diminuir esses riscos, como das catástrofes ecológicas, os problemas informacionais, né? Ou a gente vai para o buraco todo mundo junto, tá? Então, ou é a hora de cooperar, ou é a hora de esperar a destruição, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que tem o cenário não pode mais ser camuflado, é um cenário de risco e a cooperação deveria acontecer. Bom, muitas críticas podem ser feitas ao Ulrich Beck, muitos teóricos fazem, como, por exemplo, essa ideia de uma política global, essa ideia de um transnacionalismo, essa, como que eu posso dizer, melhor dizendo, esse globalismo, vamos dizer assim, diminuiria a soberania nacional, seria uma política de intervenção nas sociedades locais, de intervenção cultural, intervenção de hábitos, enfim, seria um tanto quanto perigosa. Mas a questão aqui não é se ele está certo ou está errado. Tá? A questão é que ele é um sociólogo importante, que criou um conceito que está aí e que pode cair na prova. Por quê? Porque é citado pelo Anthony Giddens, é trabalhado pelo Giddens, inclusive. Então, se ligue nisso, sociedade de risco, tá? Que direta e indiretamente tem a ver com o que nós estamos falando. E aí me vem um versículo bíblico que tem tudo a ver com isso. Romanos 8,19 diz: a natureza espera ansiosamente pela revelação, ela geme pela revelação dos filhos de Deus. O que significa isso? Pô, por que você está falando isso, Paulo? Você deve estar se perguntando. Galera, porque eu penso assim, nós precisamos de políticas que respeitem a natureza, políticas de preservação ambiental, precisamos que a humanidade como um todo cuide e procure preservar cada vez mais a natureza e preservar os seres humanos, sem dúvida alguma. Só que muitas vezes a gente espera de pessoas distantes, pessoas que têm autoridade, têm poder, ou grupos, ou ONGs, seja lá o que for, e a gente deixa de lado a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente faz até uma projeção de que eles são os culpados, quando na verdade nós temos parte nisso. Eu, por exemplo, eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar os meus lambarizinhos. Então, às vezes eu vou nos rios aqui na região metropolitana de Curitiba, e é cada vez mais difícil encontrar um rio com águas limpas, infelizmente. Eu vou ali, pesco meus 15, 20 lambarizinhos para fazer um frito, que já é o suficiente. O resto eu posso soltar para eles se reproduzirem, enfim, né? Eu observo se eles também não estão com ovada, tal, e toda aquela questão. Solto também se tiver, né? Mas muitas vezes eu chego lá e eu vejo que os próprios pescadores estão lá. Tem lixo,
é lata de cerveja, é papel higiênico cagado, é uma desgraça só. Aí eu pego minha sacolinha, junto o meu lixo, tento juntar o máximo que eu posso deles e levo embora para jogar no lixo de forma adequada. Então você veja, o próprio cara que está pescando parece que não tem uma dissonância cognitiva, não consegue compreender que se aquele lixo ficar ali, ele vai para a água, ele vai poluir o rio, ele vai entupir lá, de repente, uma tubulação mais para frente, vai prejudicar uma outra comunidade, e vai chegar uma hora que ele vai pescar ali e não tem peixe. Uma outra forma, né? Eu vejo lá os caras pescando com rede, entendeu? Os caras que não passam fome pescam com rede. Para quê? Só para dizer que pegaram um monte de peixe no final do dia. Pô, não tem nada a ver com o que eu estou falando? Tem a ver. Tem a ver porque tem a ver com a nossa vida de uma forma direta. O aqui e agora, o que a gente pode fazer. Desde a nossa casa, consumo consciente, separar o lixo e tal, para não prejudicar até mesmo o catador, não prejudicar o lixeiro. Porque às vezes vai meter a mão ali, se corta num vidro que a gente não separa adequadamente, coisa do tipo. Então, são coisas pequenas. Nos rios, vai passear, leva o teu lixo, sabe? Junta uma sacolinha, não pesa, não vai doer o braço, não vai cair o braço. Pô, só se ligar, só se ligar. Então, assim, eu vejo que esse versículo tem a ver com os filhos de Deus, ou seja, aqueles que acreditam em Deus têm que entender que Deus criou a natureza para a gente usar com equilíbrio. E não tem nada a ver aqui com ser ambientalista xiita, coisa do tipo, sabe? Tipo Bill Gates agora, não vamos comer carne mais. Pô, o cara é um gênio, mas tem que se ligar, né? Não é essa a questão, é comer da forma adequada. Se quer ser vegetariano, beleza, sabe? Também tem que ter equilíbrio. Um vegetariano, sei lá, um carnívoro, seja lá o que for, tem que ter equilíbrio, tem que cuidar da mesma forma da natureza, né? Então é isso que é a mensagem que eu quero deixar aí nesse finalzinho aí, que me veio à mente também. Galera, fiquem na paz, fiquem com Deus aí, se cuidem. Até a próxima. Abraço.